Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Já falei com vocês que já virou tradição nesse canal de música narradora de vocês cantando, né? Vocês que lutem. Raul Seixas, que nasceu em Salvador dia 28 de junho de 1945, foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, frequentemente considerado um dos pioneiros no rock brasileiro. Também foi produtor da CBS durante sua estada na cidade do Rio de Janeiro e por vezes é chamado de pai do rock brasileiro e maluco beleza. Sua obra musical é composta por 17 discos lançados durante 26 anos de carreira. Seu estilo musical é tradicionalmente classificado como rock e baião e de fato conseguiu unir os dois gêneros em músicas como Let Me Sing, Let Me Sing. Seu álbum de estreia Raulzito e os Panteras de 1968 foi produzido quando integrava o grupo Raulzito e os Panteras, mas só ganhou notoriedade crítica e de público com músicas como Ouro de Tolo, Mosca na Sopa e Metamorfose Ambulante, do álbum Kring Rabandolo, de 1973. Raul Seixas tinha um estilo musical que era chamado de contestador e místico. Isso se deve aos ideais que defendia, como a sociedade alternativa apresentada no álbum Gita, lançado em 1974, influenciado por figuras como o ocultista britânico Aleister Crowley. Cético e agnóstico, Raul se interessava por filosofia, principalmente por metafísica e ontologia, psicologia, história, literatura e latim. Algumas ideias dessas correntes foram muito aproveitadas em suas obras, que possuía uma recepção boa ou de curiosidade por conta disso. Ele conseguiu gozar de uma audiência relativamente alta durante a sua vida. Nos anos 80, continuou produzindo álbuns que venderam bem, como Abra-te Sésamo, Raul Seixas, o Abapilu Bapilá Beibum, A Panela do Diabo, esse último em parceria com o também baiano e amigo Marcelo Nova. Sua obra musical tem aumentado continuamente de tamanho na medida em que os seus discos, principalmente álbuns póstumos, continuam a ser vendidos, tornando-se símbolo do rock no país e um dos artistas mais cultuados e queridos entre os fãs nos últimos anos. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, cujo resultado colocou Raul Seixas na 19ª posição, superando nomes como Milton Nascimento, Maria Bethânia, Heitor Villa-Lobos e outros. No ano anterior, a mesma revista promoveu a lista dos 100 maiores discos da música brasileira, onde os seus 2 álbuns apareceram, Kring Rabandolo na 12ª posição e o Novo Aeon na 53ª posição. Um pouco da sua infância. Raul Seixas nasceu às 8 horas da manhã do dia 28 de junho de 1945, numa família de classe média baiana, a qual vivia na Avenida 7 de Setembro, em Salvador. O seu pai, Raul Varela Seixas, era engenheiro da estrada de ferro e a sua mãe, Maria Eugênia Santos Seixas, se dedicava às atividades domésticas. Em julho de 1945, foi registrado no Cartório de Registro Civil de Salvador com o nome do pai e do avô paterno. Em 16 de setembro, batizaram-no na Igreja Matriz de Boa Viagem. Em 4 de dezembro de 1948, nasceu o seu único irmão, Plínio Santos Seixas, com quem teria um bom relacionamento durante a sua infância. Seus estudos começaram em 1952, quando passou a frequentar o curso primário, estudando com a professora Sônia Bahia. E depois de concluído o curso em 1956, fundou o Clube dos Cigarros com alguns amigos. O sofrível desempenho escolar de Raul se iniciaria em 1957, quando ingressou no Colégio São Bento e que foi reprovado na 2ª série por 3 anos.
Um dos motivos da reprovação, segundo alguns biógrafos, é que ele, em vez de assistir às aulas, ouvia rock and roll, em seus primórdios na loja Cantinho da Música. Em 13 de julho de 1959, Raul Seixas fundou o Elvis Rock Club com o amigo Valdir Serrão. Segundo a jornalista Ana Maria Baiana, foi através do Serrão que Raul Seixas começou a sair de casa e manter uma vida social mais ampla. Segundo Raul, o encontro com Serrão foi fantástico. Me preparei todo, botei gola pra cima, botei o topete, engomei o cabelo, fiquei esperando ele mascando chiclete. O Elvis Rock Club era como uma gangue que procurava brigas na rua, fazia arruaça, roubava bugigangas e quebrava vidraças. Embora Raul não gostasse muito disso, ia na onda, pois o rock, pelo menos ao meu ver, tinha toda uma maneira de ser. Então a família resolveu matricular Raul num colégio de padres, o Colégio Interno Marista, onde chegou à terceira série em 1960, mas acabou repetindo estágio em 1961. Nessa época, Raul começou a se interessar pela leitura, pois seu pai, que amava livros, possuía uma vasta biblioteca em casa. Tão logo decifrou o mistério das letras, o garoto pôs-se a ler os volumes que encontrava na biblioteca do pai, e assim as histórias que lia na biblioteca fermentavam a sua imaginação. E os cadernos do colégio faziam desenhos, criava personagens, enredos, para depois vender para o seu irmão 4 anos mais novo, que acabava ficando interessado e comprava os seus esboços. Segundo Raul, um dos personagens principais dessas histórias era um cientista maluco chamado Melô, algo como amalucado, que viajava para diversos lugares imaginários como o nada, o tudo, a vírgula, x ao cubo e oceanos de cores. Segundo Raul, Melô era sua outra parte, a que buscava as respostas, o seu eu fantástico, viajando fora da lógica em uma maquinazinha em que só cabia um passageiro. Melô eu. Plínio ficava horas ouvindo o irmão contar suas histórias dentro do quarto dos dois, e Raul frequentemente encenava os personagens como ator. Ambos tinham algo em comum. Adoravam literatura, mas odiava a escola. Mais tarde, já maduro, Raul Seixas dizia: eu era um fracasso na escola. A escola não me dizia nada do que eu queria saber. Tudo que eu aprendi era nos livros, em casa ou na rua. Repeti 5 vezes a 2ª série do ginásio. Nunca aprendi nada na escola. Minto, aprendi a odiá-la. De um modo ou de outro, Raul Seixas precisava frequentar a escola vez ou outra. Em uma determinada ocasião, o pai perguntou como ele ia na escola e pediu seu boletim. Raul mostrou um boletim falsificado com todas as matérias resultando em 10. O pai questionava se ele havia estudado, mas a mãe, Maria Eugênia, interrompia dizendo algo como: estudou nada, ficou aí ouvindo rock o tempo inteiro, essa porcaria de Bang Bang de Elvis Presley e Little Hit, e gritando essas maluquices. Os pais de Raul, como toda a geração da época, estranhavam o rock e não era muito bem-vindo entre as famílias. Sua morte. As 50 apresentações pelo Brasil resultaram naquele que seria o último disco lançado em vida por Raul Seixas. O disco foi intitulado A Panela do Diabo, que foi lançado pela Warner Music Brasil no dia 22 de agosto de 1989. Na manhã do dia 21 de agosto, Raul Seixas foi encontrado morto sobre a cama por volta das 8 horas da manhã no seu apartamento em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. Seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético e por não ter tomado a sua insulina na noite anterior, causaram-lhe pancreatite aguda fulminante. O LP A Panela do Diabo vendeu 150 mil cópias, rendendo a Raul um disco de ouro póstumo, entregue à sua família e também a Marcelo Nova, tornando-se assim um dos discos de maior sucesso da sua carreira. Raul foi velado pelo resto do dia no Palácio das Convenções do AMB. No dia seguinte, o seu corpo foi levado por via aérea até Salvador,
e sepultado às 17 horas no cemitério Jardim da Saudade. E essa foi um pouco da história de Raul Seixas. Muita coisa rolou durante a sua carreira. Se você ficou curioso para saber mais, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.